Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Cansados? Já no finalzinho do dia, uma das últimas palestras do dia. Meu nome é Jefferson, aqui estão meus dados de contato. Eu sou mestrando no curso no programa de pós-graduação em design da UFSC, né? Orientando do professor Júlio Teixeira e pesquisador no LEMilab, Inovação Digital e Gestão Visual. Mas também, além de pesquisador, sou profissional, trabalho no Centro de Informática e Automação do Governo do Estado, no CIASC, tem vários colegas aqui que estão participando, alguns palestrando também, onde eu sou coordenador de inteligência de dados e serviços corporativos, né? Nossos colegas já trouxeram, o José e o Leandro, hoje palestras super interessantes na trilha de Data Science sobre os serviços que a gente entrega no Estado. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu projeto de mestrado e sobre personas orientadas por dados, ou Data-Driven Personas. A gente tem uma enquete rolando na apresentação online e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui também. A mesma enquete que está aqui está rolando online também. Então, vamos lá. Levanta a mão quem sabe o que é personas. Legal. Vocês já usaram ou usam atualmente em algum projeto o conceito de personas? Olha só, já caímos para pouco menos de 50%. Quem é desenvolvedor? Tá? Quem é PO ou analista de negócios? Tem alguns aqui, ó. UX. Legal. UI? Sandro lá, né? Designer de conteúdo. Cara, tem um perdido lá atrás. Que bom. E quem trabalha com marketing digital de alguma forma? Massa. Então, fica legal fazer essas perguntas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai atingir cada um de vocês de alguma forma. Acho que é por isso que vocês estão aqui, né? Quem eu não mencionei, de alguma forma? Quem está em alguma atividade profissional que é diferente dessas, mas que envolve o conceito? Tem alguém torcendo a cara lá. O que você faz? Tá. Ok, está envolvido também como Project Manager também. Já fui muito Project Manager. Você está levantando o dedo aqui também? People Partner, que legal. O que faz o People Partner? O papel de olhar para as pessoas como parceiros do negócio. Olha que legal. Olhar para as pessoas como parceiros do negócio. Também tem tudo a ver com o conceito que a gente vai trabalhar aqui. Bom, eu tenho um background acadêmico nessa apresentação, então eu vou pedir paciência para vocês, porque eu vou ter que passar alguns conceitos que vêm da literatura científica. Mas isso vai ser rápido e indolor, eu prometo. Tá? O primeiro deles é o Garrett, lá em 2011, que vem dizer que persona é um personagem fictício que representa um grupo de usuários reais. Certo? Tem coisas importantes aqui. O personagem fictício, o representar e o grupo de usuários reais, trazendo as suas necessidades, as suas dores, as suas ansiedades. Por que o grupo de usuários reais é tão importante? Porque a gente vê nas empresas e nas organizações personas sendo criadas de forma empírica. E isso, às vezes, é necessário porque você não tem uma massa de dados para analisar e você não tem orçamento para levantar esses dados no mercado. Mas é sempre arriscado. E, às vezes, o risco não compensa o dinheiro que você vai investir em cima dessas personas depois que elas estiverem prontas. Então, muito cuidado com essas práticas. O ideal é a gente tentar colocar, sempre que possível, algum tipo de dado para suportar o processo de decisão de formação das personas. Certo? O Garrett vai mais longe depois e ele vai dizer o seguinte, para que elas servem? É uma interface empática e humanizada, ou seja, ela aproxima o usuário da gente, né? Agregando narrativas aos dados, facilita a sua visualização e a percepção de oportunidades, potencialidades, fragilidades que dados estatísticos normalmente não desvendam. Então, uma coisa é você olhar por uma tabela, uma planilha com dados frios, com percentuais, e outra coisa é você olhar para uma ficha de persona que tem um rosto, que tem uma narrativa, com qual você se identifica, aquela pessoa que está descrita ali pode muito bem ser seu vizinho, seu colega de trabalho, um parente seu. E aí, eu pergunto para vocês, como profissionais que desenvolvem produtos ou serviços para os seus usuários, vocês acham, quem acha que consegue desenvolver melhor a sua entrega, seja uma peça de marketing, seja uma interface, seja, enfim, qualquer coisa que vocês façam, quando vocês olham para uma pessoa, mesmo que ela seja fictícia, ou quando você olha para uma tabela com dados frios e percentuais? O que facilita mais para vocês, A ou B? Certo? Então,
o Garrett ele faz ele coloca ênfase nessa questão da empatia e da humanização. Bom, e para que elas servem, né? Aqui está cortando o nome do autor, mas tem um chinês muito inteligente ali, o Lu, que ele diz o seguinte, que a questão das personas, né, como ferramenta para desenvolvimento de produtos e serviços, ele tem desenvolvido o interesse, despertado o interesse em pesquisadores da interação humano-computador, pessoas que trabalham com interface, profissionais de desenvolvimento de software, como tem bastante aqui, design, marketing, saúde, gaming e outros domínios. Então, se você parar para pensar na função que a persona exerce, ela se aplica basicamente a qualquer tipo de produto de massa. Onde você tem uma massa de usuários que pode consumir o seu produto, com certeza você tem um potencial para usar esse tipo de ferramenta para visualizar melhor o seu cliente ou o seu usuário. E isso ajuda bastante. Ajuda você a entender como ele funciona, o que ele precisa, e, às vezes, pequenas features que você insere no seu projeto, talvez até como requisitos não funcionais, fazem muita diferença. E esses requisitos, às vezes, nascem de uma observação que talvez não teria sido possível se você não olhasse para essa versão mais humanizada. LeRouge vai dizer que eles proporcionam modelos mentais do usuário, você consegue entrar na mente desse grupo de usuários e imaginar como ele pensa, né? E que facilita a comunicação sobre usuários e ajuda a criar empatia com quem usa os produtos da organização. Esse é o Nielsen que vai falar isso em 2019. E aí eu trago um pensamento meu, é um complemento desses conceitos que eu estou trazendo para essa dissertação de mestrado, que diz o seguinte: as personas são, numa análise possível, uma interface que promove a mediação entre os dados do usuário e o cliente e a equipe, de forma humanizada. O que é mediação? A gente vai olhar para a ficha da persona ou a sua representação como uma peça de mídia. E a gente começa a olhar para outras possibilidades que são muito pouco exploradas, né? Por que não representar uma persona além de uma ficha de PowerPoint, como uma, vamos dizer assim, dentro de uma cabine de imersão, onde você possa simular as experiências daquela persona? E aí eu vou falar aqui o seguinte: teve uma colega que, durante o pré-evento, né, perguntou: você vai falar sobre acessibilidade, porque personas têm tudo a ver com acessibilidade, né? Claro que tem. E estava programado. Não sei se ela está aqui agora ou está me acompanhando online. Mas, sim, você consegue, por exemplo, criar uma interface imersiva, vamos dizer, uma cabine, ou uma tela, ou um programa, onde você consegue simular para pessoas que não têm deficiências visuais os efeitos de uma interface ruim. E aí você começa a entender as dificuldades daquelas pessoas. A mesma coisa com as dificuldades auditivas e etc. Por outro lado, já que a gente está falando de minorias, a gente pode conhecer com os processos de mapeamento de dados qual é a representatividade no nosso universo de outras minorias. Pessoas negras, pessoas que estão em camadas econômicas diferentes daquelas que são o nosso target, mas que poderiam estar usando o nosso produto. A gente pode visualizar orientação sexual, por exemplo, e ver se existe uma forma melhor de atender esse público, né? Sem, claro, tomando aquele cuidado óbvio e muito sério de estar tratando com dados pessoais quando você faz análise de dados, obedecendo a LGPD. A orientação política e sexual é um dado sensível, tem que ser respeitado, né? Então, todos esses cuidados têm que ser tomados. Mas, sim, a gente pode desenhar personas com essas características que se encaixam no nosso negócio e podem trazer oportunidades para a empresa e oportunidades sociais para esses grupos. Bom, Salminen é um grupo de autores, né, porque são vários que assinam esse paper, ele é um ponto-chave na minha dissertação. O que ele diz? Ele vai fazer uma revisão sistemática da literatura científica, e isso em 2020, então é relativamente recente, e ele fala sobre a criação quantitativa de personas. E aí ele cita uma série de autores e coloca as principais críticas à criação qualitativa de pessoas. O custo é alto, se você for fazer direito. Tá? A criação qualitativa de pessoa não é aquele brainstorming que você faz 3, 4 vezes até fechar as fichas de persona na empresa. Tá? Uma persona qualitativa passa por uma pesquisa de mercado, passa por entrevistas, passa por análise de discurso, onde você quantifica verbetes que acontecem nas entrevistas, para identificar tendências. Tem uma metodologia muito séria e muito forte dentro da criação qualitativa de pessoas. E essa metodologia é cara, ela é difícil de aplicar. Você tem que ter pessoas muito competentes para fazer isso de forma eficiente.
e 90% das empresas não fazem dessa forma. 90% das empresas, por questões de recurso ou até de conhecimento, trancam seus colaboradores numa sala, dizem para fazer um brainstorm, aquele brainstorm dura uma semana, 2, tem 3, 4 reuniões e surgem as fichas da persona. Isso é ruim? Não necessariamente, mas pode ser muito melhor. Porque ali você tem um conhecimento empírico que está restrito na mente daquelas pessoas presentes. Você não tem um conhecimento que é gerado a partir de um dado, estruturado ou não, que parte do mercado. Então, temos que ter cuidado com isso. O custo de fazer uma pessoa qualitativa bem feita é muito alto. Falta de objetividade e rigor. Justamente por isso que eu coloquei, porque nem sempre existe orçamento e existe tempo para fazer uma persona qualitativa de forma eficiente, de forma correta. A falta de escala. Os estudos qualitativos eles são mais complexos, então você não consegue entrevistar um número de usuários grande o suficiente para ter uma escala de representatividade. Então, você sempre vai ter um problema de escala, porque mesmo que você tenha orçamento para fazer essas entrevistas, você não consegue ter tempo para fazer isso, certo? Os dados podem vir a ser não representativos. Você pode introduzir na escolha das entrevistas um viés na sua amostra. E isso é importante, porque acontece com muita frequência. E a questão da validade, porque esse estudo dificilmente ele vai ser replicado da forma que foi feita da primeira vez. E, ao longo do tempo, o mercado muda, as tendências mudam e as pessoas vão mudar. Mas vocês acham que a empresa vai ter tempo e disposição para atualizar a sua pesquisa de personas um ano depois? Vamos dizer que, em julho de 2019, nós tínhamos um perfil de usuários, ou um perfil de clientes. A pandemia estourou em janeiro de 2020 e nós tínhamos um mercado completamente diferente um ano depois. As empresas atualizaram suas personas? Algumas sim, outras talvez não, né? Esse mesmo cara ele vai dizer o seguinte, então a gente tem que olhar para os métodos quantitativos, né? E aí ele cataloga quais são os mais utilizados. Deles, o que mais aparece nas empresas é clusterização, análise de cluster utilizando K-means, né? 22,4%, praticamente quase o dobro do segundo colocado, certo? Mas o que é análise de cluster? Como eu vi que tem muita gente que é de UX, UI, e que talvez não tenha essa hard skill, eu tenho uma explicação rápida assim. A gente vai pegar uma coleção de variáveis, certo? Que representam estatisticamente quem é aquela persona, ou como aqueles usuários, quem eles são, que idade eles têm, gênero, classe, ticket médio, etc., né? E outras variáveis comportamentais, que vão dizer que tipo de produto ele consome, que tipo de conteúdo ele visita, quanto tempo ele fica na minha página, etc. E ele vai medir as distâncias entre essas variáveis todas para cada usuário. E o gráfico vai ficar plotado mais ou menos dessa forma. A gente vai ter um grupinho que se comporta mais ou menos da mesma forma, outro grupo que se comporta mais ou menos da mesma forma, e um terceiro grupo que se comporta mais ou menos da mesma forma. E o centroide desse cluster é a minha persona. É a média do comportamento daquelas variáveis. E aqui a gente teria 3 personas bem definidas. Só que eu não vou me aprofundar nisso, porque poucas organizações têm condições de fazer uma análise de cluster. É difícil de fazer. Você precisa de um certo ferramental, você precisa ter um conhecimento estatístico. E aquelas organizações de pequeno para médio porte não têm condições de fazer isso sem um esforço muito grande, seja na contratação de pessoal, seja na contratação de ferramentas específicas. E ainda tem uma curva de aprendizado e tal, né? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso aqui sem um grande esforço, certo? Vamos ver como é que a gente consegue segmentar o nosso mercado, entender melhor o nosso usuário sem passar por isso aqui. Esse aqui é o oceano azul, tá? Se você tiver tudo isso disponível na sua empresa, faça. Ah, mas eu não tenho. Não tem problema, vamos tentar de outra forma. Ah, mas eu não tenho nem dado, eu sou uma startup. Bota um orçamento lá no teu projeto para fazer uma pesquisa de mercado. Não tenho como fazer pesquisa de mercado. Bom, aí você faz aquele brainstorm, que é melhor do que nada. Mas já coloca no teu roadmap que daqui a 6 meses ou 1 ano você tem que olhar para os seus dados e refazer esse trabalho, para corrigir as suas personas. E lá na frente a gente vai falar sobre validação de personas também, que é um passo importante que tem que ser feito com regularidade. Bom, como é que a gente começa? O que a gente precisa fazer? A gente precisa conhecer o nosso cliente ou usuário, beleza? Quando a gente olha para ele da primeira vez, quando a gente senta lá no começo do projeto, a gente quer saber quem é o cliente ou usuário, ele tem mais ou menos essa forma. Tá?
é um boneco de palito. A gente não sabe muito bem quem ele é ou o que ele faz. Certo? Aí a gente vai olhar para os dados. Beleza, os dados vão me dizer. Quais dados? Os meus dados de clientes, as minhas leads e tal. Né? Aí a gente olha para os dados e a gente vai ter uma visão mais ou menos como essa. Porque, na prática, é um monte de número e repetições de variáveis. Ok? O nosso objetivo é chegar aqui, é conseguir achar os clusters de comportamento e de características demográficas que nos permitam traçar um perfil para a persona 1, para 2 e para 3 e N personas de acordo com as necessidades do seu negócio. Beleza? Até aqui está tudo bem? Tá. Então, o nosso roadmap é esse. Tá? Para criar personas de forma relativamente fácil e indolor, nós precisamos seguir esse roadmap. A gente primeiro precisa olhar para os objetivos estratégicos, sejam eles da organização ou do projeto. Por quê? Porque a persona tem que obedecer, ela nasce para atender um objetivo. Certo? Eu vou criar a persona para quê? Para vender mais? Para desenvolver uma boa interface que seja aderente às necessidades do meu usuário? Ou vou criar personas para construir conteúdo e firmar a competência da minha marca no mercado? Porque eu vou escrever aquilo que as pessoas querem ler? O que elas precisam ler, da forma que elas querem, com o tipo de linguagem que elas querem ter. Entende? Então, se eu não tiver um objetivo estratégico bem definido, eu vou errar, porque eu não sei o que eu estou atendendo. Beleza? Bom, com esses objetivos definidos, nós vamos definir atributos e hierarquia. Então, se você pegar lá a ficha da persona, tem vários atributos. A gente tem nome, a gente tem gênero, a gente tem idade, a gente tem localização, ticket médio, renda, e etc, etc e tal. Cada característica dessas é um atributo da persona. E nós vamos hierarquizar esses atributos para fins de segmentação dos dados, de acordo com os objetivos estratégicos com os quais eu quero atender. Certo? Daqui a pouco eu vou botar um exemplo aqui na tela e vocês vão entender o que eu estou falando. Dali para frente eu vou criar um modelo de ficha da persona, que representa tudo aquilo que a gente precisa descrever, e eu vou começar a olhar para os dados. Tá? A gente chama, por convenção no laboratório, os dados que alimentam a ficha da persona de pontos de ancoragem. É onde a gente segura um atributo dentro de um fato. Certo? E, dentro desse estudo todo, a gente considera que os dados eles são os fatos aos quais a gente atribui uma narrativa. Certo? E os dados eles vêm de onde? Vêm da minha base de clientes, vêm dos meus leads, vêm do Analytics, vêm de pesquisa de mercado e vêm da sua experiência também. Porque se você está nessa empresa há 10, 15 anos, ou 5, ou 6, você conhece um pouco do mercado, você conhece um pouco do produto, você tem um conhecimento... tinha uns autores final da década de 90, uns japoneses, Nonaka e Takeuchi, que foram um dos primeiros caras a falar sobre o conhecimento tácito e explícito. E aí eles diziam que era muito comum nas empresas japonesas você encostar num cara sênior, o cara mais júnior do mundo, durante 2, 3 anos, para o cara júnior absorver como uma esponja o conhecimento do cara mais sênior. Né? A sua experiência tem valor, é um dado relevante. Então, quando a gente fala que aquele brainstorming que faz a persona sem baseamento em dados e critica um pouco essa prática, eu tenho que colocar esse parênteses aqui, esse senão, e dizer, não, espera aí, a experiência das pessoas conta sim. Porque muitas vezes você vai ter informações que vêm dos dados e que precisam de uma análise crítica, e essa análise crítica vem da sua experiência. O que não dá é você confiar somente na sua experiência para fazer esse trabalho. Tá? Beleza. Achamos os dados que vão criar os indicadores, que vão me dar os atributos da persona, mapeei as fontes de dado, descobri as variáveis lá que vão atravessar todo esse fluxo e chegar na ficha da persona. Beleza? Medi, contei, quantifiquei, criei uma persona. Eu tenho que passar para uma validação. Como é que eu faço isso? Vamos falar um pouquinho mais para frente quando chegar nessa parte. E lá na frente, depois da validação, eu vou ter insights. Esses insights eles alimentam o pessoal de UX, de UI, o pessoal de desenvolvimento de conteúdo, o pessoal de dev, os POs, a gestão, o pessoal de marketing. Né? Eu trabalhei essa semana numa entrega onde as dores das personas alimentaram diretamente as decisões de SEO. E a gente conseguiu, através das dores das pessoas orientadas por dados, descobrir palavras com um custo muito menor, com mais pesquisas de descoberta no Google, o que economizou uns 40% do orçamento de marketing de SEO do cliente e apresentou um potencial de resultado de busca, vamos dizer ali, acho que 65%, 68% maior.
Só pelo ranking das palavras-chave que a gente trocou na estratégia de marketing baseado nas dores da persona. Agora, daqui para frente, claro, eles vão testar isso, vão ver se dá mais resultado, mais aderência. Mas é uma descoberta que você pode ter através dos insights. Então, tá. Para esse bate-papo, a gente criou um exemplo. Tá? A gente tem um objetivo estratégico, que é suprir uma equipe de marketing de conteúdo para criar peças direcionadas à venda de cursos de graduação em ensino à distância na área da saúde. É factível isso para vocês? Assim, parece um objetivo estratégico real? Eu tenho como fonte de dados o meu cadastro de clientes, eu tenho minhas leads, eu tenho o Google Analytics, eu tenho uma pesquisa setorial, né? Vamos dizer que o Conselho Federal de Enfermagem fez uma pesquisa setorial e tem alguns dados interessantes lá que eu posso aproveitar. Eu tenho o benchmark da concorrência e eu tenho a experiência do time. Essas são minhas fontes de dados. E eu defini como atributos o nome, a idade, gênero, foto, estado civil, se a persona tem filhos ou não. Formação, renda, localização e área de atuação são os meus atributos principais naquele esquema de hierarquização que eu falei para vocês. Então, eu vou segmentar as minhas bases de usuários, os meus dados, por esses atributos, certo? E aí depois eu tenho interesses, necessidades, frustrações, dores, ganhos, as redes sociais que essa pessoa frequenta, referências visuais e referências de linguagem. Então, aqui eu tenho tudo que vai estar na ficha da persona, certo? Ou pelo menos na minha ficha de persona. Claro que nas personas das empresas de vocês devem ter visto coisas um pouco diferentes. Talvez uma ficha mais completa, uma ficha menos completa, ou com atributos diferentes que atendem aos objetivos estratégicos que vocês estavam tentando atingir. Beleza? Então tá, meu objetivo estratégico está lá, marketing, meus atributos, como eu listei, ficha da persona e os insights que eu preciso dar, eu preciso atender o pessoal que faz o design da jornada de compra, o pessoal do marketing de conteúdo, que vai alimentar o funil de vendas, o pessoal de interfaces, user stories. Alguém aqui já usou user stories, já fez user stories baseado em personas? Não? Já? 2. Foi uma experiência boa? Não? Validação de indicadores de gestão. Tá? Atributos e hierarquia. Bom, os atributos são aquelas informações importantes que constam na ficha da persona. Tá? A gente define com uma relação com os objetivos estratégicos e eles respondem a questionamentos presentes ou futuros. E eles precisam ser hierarquizados, certo? Então, a gente tem atributos demográficos ou descritivos, que vão dizer se essa persona é homem, mulher, transmasculino, etc. Certo? Que idade ela tem, se ela tem filhos e assim por diante. Os comportamentais, que definem hábitos de consumo, conteúdo e assim por diante. Percepção e opinião, que são atributos que vão dizer o que ela pensa daquilo que foi. E aqui a gente já entra num campo um pouco mais imaginativo, né, um pouco mais criativo. A gente tenta, a gente pode fazer, por exemplo, usar aquelas ferramentas de marketing que vão nas redes sociais e descobrem como as pessoas opinam em determinados campos ideológicos, por exemplo, certo? E aí, se eu fizer um paralelo do meu perfil demográfico dos meus clientes, e eu descubro o meu perfil demográfico, eu vou lá no Facebook e olho como aquele perfil demográfico se comporta com relação a certas ideologias ou opiniões, eu posso trazer esse dado para cá por analogia, certo? A hierarquia dentre os atributos permite, então, a segmentação, certo? E aí a gente faz a análise dentro da amostra segmentada. Então, eu defini, no meu exemplo, que me interessam as pessoas de nível médio, porque as de nível superior já cursaram aquele curso que eu quero vender, uma renda até R$4.000, porque é onde se encaixa o meu produto, localização Grande São Paulo, que é onde fica o meu centro educacional, e a área de atuação, saúde. Então, o que está fora dessa coleção não me interessa. Ok? A partir disso, eu vou olhar para os meus dados e vou fazer algumas análises estatísticas dentro desses grupos e eu vou chegar numa ficha de persona mais ou menos como essa. Então, eu tenho, veja aqui a presença dos atributos. Eu tenho uma imagem, eu tenho uma microbio, né? Eu tenho as frustrações e necessidades, dores e ganhos. Até aqui deve estar muito parecido com o que vocês já viram, certo? Mas eu tenho essa coluna aqui na esquerda que chama representação.
Aqui eu tenho listados os meus pontos de ancoragem. Aqui eu tenho a incidência dentro da massa de dados que eu estou analisando de cada uma das decisões que eu tomei. Então, eu digo que a fulana tem 35 anos porque eu tenho de 30 a 40 anos 62% dos dados analisados. Eu digo que ela é feminino porque 58% da minha base é feminina. Eu digo que ela é casada porque lá naquela pesquisa feita pelo Conselho Federal de Enfermagem, hipoteticamente, diz que 56% das profissionais de enfermagem do sexo feminino são casadas. Certo? Então, eu vou coletando informações de diversas fontes. E esse é um trabalho mais soft. Né? E aí alguns colegas vão perguntar, pô, mas isso aqui é ciência de dados? Porque o cara está falando de ir lá consultar um negócio que foi publicado em algum lugar e trazer o dado para cá só por analogia. Eu vou deixar essa decisão para vocês. Tá? Eu não vou decidir para vocês se isso aqui é ciência de dados ou não, fica para vocês. O fato é que se as empresas fizessem esse tipo de análise por analogia, elas iriam um pouco mais longe e teriam um pouco mais de precisão no trabalho que elas desenvolvem com relação a personas. Tá? Ensino médio, renda e etc. Então, aqui eu vou ter todos os meus atributos, né? E eu tenho aqui os pontos de ancoragem, como eu falei para vocês. Falando de pontos de ancoragem, essa ilustração está sendo trabalhada por um livro que o laboratório vai publicar. Tá? Ele está na fase final de editoração, então ela ainda vai ser redesenhada, mas é uma analogia muito legal que o Gil, o nosso ilustrador, fez. Quando você tem muitos pontos de ancoragem para desenhar a sua persona, você tem um desenho muito mais preciso. Mas quando eu tenho poucos pontos de ancoragem, ou os meus pontos de ancoragem estão na zona do empirismo, eu vou ter um desenho menos preciso. Então, se eu só tenho conversão, renda, localização, idade e gênero, a minha persona vai ficar quadrada, ela vai ficar feia, ela vai ficar pouco precisa. Eu vou ter que preencher esses gaps com muita imaginação e criatividade. E aqui é que mora o risco, porque eu posso errar. E errando, eu posso ter um prejuízo para o projeto ou para a empresa. Certo? Enquanto que, se eu tiver muitos pontos de ancoragem, eu vou ter um desenho muito mais preciso. E aí eu posso tomar decisões, inclusive aquelas de preencher os gaps de informação, com um pouco mais de segurança. Vamos dizer o seguinte, eu analisei a minha base de clientes, olhei lá para a profissão que eles indicam e vi que é muito segmentado, eu não consigo colocar 30% deles numa profissão só. Mas eu vou ler aquela lista de profissões lá, aquelas 50 profissões colocadas, e eu consigo entender que 25% delas são profissionais liberais, por exemplo. Advogado, empresário de pequeno porte, dentista, e você consegue aglutinar aquela massa dentro de uma categoria genérica chamada profissional liberal. Aí você vai lá e escolhe, dentro da narrativa que você quiser, com segurança, porque 15% dos seus usuários são profissionais liberais, um profissional liberal que representa aquele pessoal todo. Entendeu? Então, esse é o tipo de decisão criativa que você consegue tomar ancorado em dados, quando os seus pontos de ancoragem são suficientes para isso. Ok? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é uma pergunta retórica, não precisem responder. Quando vocês olham um processo de criação de personas assim, um pouco mais estruturado, vocês sentem um pouco mais de segurança num processo de desenvolvimento, de produto orientado por personas? Do que aqueles que vocês já experienciaram no passado? Faz sentido para vocês? O pessoal online pode mandar no chat ali também, se faz sentido ou não. Né? Depois, quando terminar a palestra, eu vou dar uma olhada no chat também e vou ver a opinião de vocês. Bom, eu tenho aqui meus pontos de ancoragem. Eles não precisam estar necessariamente no mesmo data lake ou na mesma estrutura de dados. Certo? Eu posso ter, por exemplo, gênero e idade dentro da minha base de clientes, porque eu tenho um cadastro ali, certo? O cara foi lá para se cadastrar na minha plataforma, para comprar o meu produto, eu sei que quem compra o meu produto está dentro dessa faixa etária e tem essa representação de gênero, certo? Se a pessoa é casada e ela tem filhos, eu posso ir lá no diagnóstico setorial, lá do Conselho Federal de Enfermagem, por exemplo, e descobrir que se as pessoas são no sexo feminino e são casadas, 44% têm filhos. E isso influencia uma série de decisões que eu tomo, inclusive na formatação do meu produto. Se eu vou oferecer aulas síncronas ou assíncronas, para que a pessoa possa fazer no momento que ela puder, já que a gente está falando aqui de um público que são mulheres
com jornada dupla, porque elas cuidam da casa, dos filhos, e elas precisam estudar, a gente tem que dar uma oportunidade para elas. Certo? É uma responsabilidade social nossa criar essas oportunidades quando a gente identifica que existe esse público dentro da minha amostra. Então, vejam que esse tipo de análise pode, inclusive, melhorar a relação social da empresa com o mercado. Tá? E aqui estão as minhas 4 principais. Né? O ensino médio vem de uma pesquisa de mercado, porque eu não tinha esse dado, eu contratei uma pesquisa de mercado para ver as pessoas interessadas na área da saúde, a maioria delas tem ensino médio. Eu vi também na minha pesquisa de mercado que a renda dessas pessoas está mais ou menos em torno de R$4.000. Eu olhei para o tráfego do meu site no Google Analytics, que consome aqueles conteúdos específicos desse curso de enfermagem, estão no Sudeste, beleza, confirmou aquela premissa. E, na base de leads, na conversão, eu vejo que 29% dessas pessoas se interessam pelo meu conteúdo com saúde. Tá? Vou correr aqui que eu estou atrasado. A gente também olha para os dados de presença dessas pessoas, desses usuários em redes sociais. Isso me define principalmente estratégias de comunicação e marketing de conteúdo. Então, eu vou ter aqui conteúdos de topo, meio, fundo de funil, chegando nessas pessoas pelo canal apropriado, por onde elas querem receber, e também com a linguagem que ela precisa ler, que ela precisa se identificar para responder bem àquela oferta que está recebendo. E aí eu vou fazer uma segmentação de análise. Tá? Eu vou recortar em subgrupos e refazer a análise para tentar formar meus clusters. Tá? Como é que eu faço isso? Os exemplos mais simples possível, com SQL e com Google Planilhas. Tá? Eu vou fazer um select distinct para achar as pessoas no SQL, ou seja lá, pessoas, região, from pessoas, e vou dizer qual é a região que eu tenho, ou eu vou fazer um unique dentro da coluna que tem a região e vou saber quais são as regiões e depois eu vou contar. Descobrir quais são as regiões que estão presentes na minha análise, no meu dataset, aí eu vou contar. Eu vou saber quantas pessoas estão em cada região. Então, eu tenho ali o count ifs no Excel ou no Google e tenho o select count. Depois eu vou calcular as médias. Certo? Ah, mas eu tenho outliers. Não tem problema, você pode fazer moda mediana também. Aí o comando é um pouquinho mais complexo, mas vocês entenderam o que dá para fazer. E você não precisa ter uma estrutura de Big Data para fazer isso. Certo? Você não precisa ter uma ferramenta de análise de cluster para fazer isso. Você consegue, com um pouquinho de esforço, usar esse tipo de ferramental para fazer uma análise relativamente boa da sua base de dados. E, a partir daí, a gente vai ter os dados, mas eles ainda estão frios. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preencher as lacunas com narrativas. E aqui entra a experiência do designer de persona. Porque ele vai olhar para essa massa de dados, ele vai conseguir interpretar essa informação e vai conseguir agregar narrativas. Porque a narrativa ela é a sistematização de uma experiência. É uma forma de você contar fatos ao longo do tempo. Então, a gente vai complementar os dados com histórias. E aí sim tem uma parte muito criativa do trabalho, muito bacana e muito legal. Qual é o problema de ser muito bacana e muito legal? As pessoas envolvidas em design de personas gostam muito disso. E aí elas tendem a relegar os dados a segundo plano ou não utilizar dados porque é algo que está fora da zona de conforto. Então a gente tem que ter um esforço consciente de usar os dados como base para depois colocar a camada criativa em cima do trabalho. As narrativas são feitas com analogias. Né? Como eu falei para vocês, analogia profissional, o cara é profissional liberal e tal, com histórias factíveis, não adianta você inventar uma história mirabolante que não vai ter aderência. Determinam elementos de linguagem e identidade, certo? Dão voz, elas comunicam dores, ansiedades, necessidades dessas pessoas. Elas são construídas com texto, imagem, pode ser construída com vídeo, áudio e outras referências culturais e comportamentais. Então, você coloca lá um painel visual com um monte de foto das coisas que essa persona gosta. E você cria uma experiência um pouco mais imersiva para o usuário que vai consumir esse conteúdo para dizer, pô, eu vou desenvolver para esse cara aqui, para essa persona. Tá? E aqui, sim, você usa muito a sua experiência e a sua criatividade para fazer essa parte do trabalho. E aí a gente vai falar de validação. Porque muitas vezes a gente não tem dados suficientes no começo do projeto para criar uma persona assertiva, a gente não tem orçamento, e aí a gente lá na frente vai fazer validação. E aqui eu vou falar um pouco do tema do meu mestrado, que é justamente um método, um modelo para fazer a validação de personas, que é baseado em entrevistas estruturadas. Você também pode fazer testes em ambientes controlados,
tipo, refazer a persona com os dados que você vai ter no futuro, né? Se você não tem os dados hoje, pelo menos coloque no seu roadmap os requisitos para que você possa coletar esses dados e daqui a 6 meses fazer um estudo para calibrar suas personas e atualizar elas. Isso leva aos insights. E aí eu não vou falar de insights, porque eu acho que essa altura do campeonato, depois de tudo que a gente já conversou, vocês já têm uma imagem na cabeça do quais são os insights que esse tipo de persona, né, com esse embasamento, pode trazer para vocês. Eu deixo esse slide mais como uma provocação do que como uma explicação, né? Quem já usou esse método que eu estou explicando para vocês? Através do laboratório LemiLab, lá do Design UFSC, né, do Pós-Design UFSC, que a gente atendeu mais de 50 empresas, né, interagindo com o laboratório, pelo menos 15 delas dentro da disciplina de projeto de inovação digital, que é dada na graduação do curso de design, certo? Eu separei algumas das principais aqui, que são a Tropical Brasil, a Ambev, o Sebrae Santa Catarina, Na Sua Conta e a Patrícia Guedert, que são marcas mais locais. Tá? Sebrae, a gente analisou uma base com quase 200 mil leads para fazer as personas do Sebrae. A Ambev ficou, acho que um pouco abaixo de 100 mil leads, e foi um trabalho muito legal também. A Tropical Brasil foi um pouco mais profundo, que foi o primeiro trabalho que a gente aplicou a metodologia de validação das personas, um trabalho muito bacana também. E acho que é isso aí. Depois vocês podem fazer o download da palestra. Aqui tem as referências bibliográficas que a gente usou para isso aí. Vocês podem consultar, certo? E o meu muito obrigado. Esse QR Code leva para o site do Leme, do laboratório. Aqui tem minhas informações de contato, LinkedIn, meu e-mail, o Instagram do Leme, que está sempre atualizado com as informações do que a gente está fazendo. Tem várias outras áreas de pesquisa, tem gente fazendo pesquisa de doutorado em jornadas, tem gente fazendo pesquisa em mídia, e o meu LinkedIn está aqui também. Fiquem à vontade para entrar em contato e muito obrigado pelo tempo de vocês.